Bom dia, pessoal. Estamos inaugurando então agora esse novo modelo remoto de aula. A situação é excepcional e pede modos excepcionais, mas se existe uma coisa que o ser humano tem, é a capacidade de se adaptar. Se nós estudarmos a história da humanidade, a gente vai ver que ao longo do tempo a humanidade foi capaz de se adaptar às mais diversas catástrofes que ela enfrentou. E a gente está vivenciando um momento peculiar da história e nós vamos nos adaptar a isso. O meu desejo de profundo coração é que todos estejam bem, que seus familiares estejam bem e que nós possamos, o quanto antes, estarmos aqui reunidos para iniciarmos novamente a nossa aula presencial, ao vivo e a cores. Vocês não sabem como eu sinto falta disso. Pode parecer estranho, mas é verdade. Às vezes a gente brinca falando que não queria o aluno, ou que tem dia que não queria estar aqui na aula, mas depois que nos é tirado isso, faz muita falta. Queridos, é o seguinte, nós já estamos entrando efetivamente no segundo bimestre. Na nossa programação, nós teríamos que agora estar falando de contratos em espécie. Mas eu não me sinto à vontade de começar os contratos em espécie sem antes, pelo menos, passar algumas noções fundamentais da teoria dos contratos que nós não pudemos ver em razão de a gente não ter tido as aulas presenciais. Então, antes de nós começarmos o estudo dos contratos em espécie, eu vou me permitir concluir parte da teoria contratual que é imprescindível para que vocês tenham uma formação mais adequada da matéria que vem na sequência, ok? Então nós vamos falar na aula de hoje sobre formação dos contratos, como é que os contratos se formam. Esta matéria, para vocês acompanharem no Código Civil de vocês, está ali do artigo 427 até o artigo 434. A formação de um contrato é baseado na ideia que eu já tinha colocado para vocês em sala do que é um contrato. Um contrato é um acordo de vontades. Logicamente, se um contrato é um acordo de vontades, eu tenho que ter duas vontades. São duas pessoas que têm que querer contratar. E para que um contrato nasça, não há possibilidade das duas se manifestarem ao mesmo tempo. É preciso que uma primeiro convide. E este convite é o que em contrato nós chamamos de proposta. A proposta é a manifestação unilateral de vontade de alguém que está oferecendo contratar com outra pessoa. Esta manifestação de vontade unilateral do proponente não é ainda um contrato, mas já tem efeitos, já produz efeitos. A lei diz no artigo 427 que a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dela, se o contrário não resultar dos termos, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então, a proposta, eu coloquei aqui, definição, o que é? A manifestação unilateral de vontade de alguém querendo contratar. Efeito, qual o efeito que a proposta tem? Ela vincula o proponente. Significa que se você oferece algo para alguém, você tem que sustentar o que você ofereceu. Esse é o principal efeito da proposta. Ela vincula o proponente. O problema é saber por quanto tempo eu fico vinculado a isso que eu propus. Eu fico vinculado por um dia, por 2 dias, por um mês, por quanto tempo? Se eu ofereço o meu carro à venda e falo que quero 10 mil reais nele, quanto tempo eu fico vinculado a essa proposta? Bom, aí a lei faz uma distinção se essa proposta foi feita entre ausentes ou entre presentes. O que significa isso? Entre presentes, quando nós estamos diretamente ligados um com os outros, de modo que eu posso fazer a oferta e a pessoa já ouve e pode me dar a resposta. É o caso do William, que agora nesse momento está me gravando aqui para vocês,
e está aqui assistindo a aula, é o único presencial aqui. Se eu oferecesse meu carro para o William, que está aqui gravando, e ele falasse, ok, eu aceito, a proposta tinha sido feita entre presentes. Mas, quando eu ofereço para alguém que não pode me dar a resposta de imediato, se diz que a proposta é feita entre ausentes. Muito bem. Quando a proposta é feita entre presentes e não existe prazo na proposta feita, ela só vincula o proponente se ela foi imediatamente aceita. Então, eu estou aqui nesse momento gravando a aula para vocês, o William está aqui me assistindo, eu chego para ele e falo, William, eu estou querendo vender meu carro por 20 mil reais, você quer? Ele fala, quero. Eu tenho que honrar o que eu propus, por quê? Porque eu fiz uma proposta para ele e ele imediatamente aceitou. Se ele não aceitasse imediatamente, eu estaria liberado da proposta que eu fiz. Agora, quando uma proposta é feita entre ausentes, significa dizer que não dá tempo da pessoa aceitar de imediato ou não, porque ela demora um tempo para chegar até o destinatário. Então, é desse modo de contratação, por exemplo, uma contratação via correio, que a lei fala. Eu mando uma carta para alguém, ou eu mando um SEDEX para alguém oferecendo algo para que essa pessoa compre. Eu tenho que aguardar o tempo suficiente para que esta resposta, positiva ou negativa, volte, para que então o negócio seja concluído. Portanto, quando a proposta é feita entre ausentes, a lei fala que tem que esperar um tempo necessário para que a proposta chegue ao conhecimento da outra parte e depois volte. Mas a lei considera que quando se faz uma proposta por telefone ou por qualquer meio em que seja possível a comunicação direta, mesmo que não esteja no mesmo espaço físico, a proposta é entre presentes. Se nós estivéssemos numa live, que não é o caso aqui, nós consideraríamos uma eventual proposta que eu fizesse entre presentes. Por quê? Porque você teria a condição de me dar a resposta imediatamente. Como nós estamos numa aula gravada, se eu fizesse uma proposta hoje para vocês, ela seria considerada entre ausentes. Por quê? Porque teria que aguardar o tempo dessa gravação ser disponibilizada para vocês ouvirem a proposta e poder mandar a resposta para mim. Durante todo esse tempo, eu estaria vinculado àquilo que eu propus. Essa é a questão da distinção de uma proposta sem prazo entre ausentes ou entre presentes. Se tiver prazo a proposta, no prazo que eu dei, eu tenho que continuar permanecendo obrigado a ela. O William está aqui assistindo a aula. Eu ofereço para ele o meu carro por 20 mil reais. Chego para ele e falo, eu te dou um dia para você pensar na minha proposta. Até amanhã eu não posso oferecer para outra pessoa porque eu tenho que aguardar a resposta dele para saber se ele quer ou não quer comprar o meu carro. Só a hora que ele me liberar dizendo que não quer é que eu posso oferecer para outro. Porque se ele vier e der uma resposta dizendo que quer, eu estou obrigado a cumprir aquilo que eu prometi, aquilo que eu ofereci. É isto. A lei trabalha ainda com a ideia da retratação. O que é a retratação? É a possibilidade de eu revogar, de eu desdizer a minha proposta. Eu me arrepender da minha proposta. Como é que eu posso me retratar? Na proposta que é entre presentes e sem prazo, eu não tenho a possibilidade de me retratar, porque eu já ofereci, eu sustento o que eu ofereci. Mas na proposta que é entre ausentes, haveria a possibilidade da retratação surtir o efeito se minha retratação, chegasse antes do que a minha proposta ao conhecimento de vocês. Imagine que eu estou aqui nessa aula remota, o William me diz que ela vai ser disponibilizada lá no sistema da faculdade
Hoje eu estou gravando na quinta-feira, dia 30, ela vai ser disponibilizada na segunda-feira, dia 4. Ok, então eu sei que a proposta que eu fiz para vocês só vai chegar ao conhecimento de vocês no dia 4. Maravilha. Chega amanhã, que é dia 1º, eu mando um e-mail para cada um de vocês dizendo assim: pessoal, é o seguinte, vocês vão receber uma proposta aí da venda de um carro que eu fiz, para qualquer um que tiver interesse. Mas eu queria, nesse instante, me retratar, dizendo que não quero mais vender o carro. Muito obrigado, um abraço. A lei considera que essa minha retratação, que chegou ao conhecimento de vocês antes do que a proposta feita, ela tem o efeito de me liberar da proposta que eu fiz. Entenderam? Então a retratação pode tirar o efeito vinculante da proposta se ela chegar antes da própria proposta. Aí não tem mais efeito a proposta feita. É uma questão de boa fé, é uma questão de bom senso. É isso. Mas o contrato não se forma só com alguém propondo. Para que o contrato nasça, há a necessidade de se ter duas vontades. Obviamente, se eu ofereço, é preciso que alguém aceite. E o segundo momento da formação do contrato é a aceitação. A aceitação é como que o espelho da proposta. Quando eu ofereço algo para alguém, para que o contrato se constitua, haverá a necessidade de que essa pessoa para quem eu dirigi a minha proposta manifeste concordando com aquilo que eu ofereci. Se ela concorda, o contrato está feito, o contrato está existente. Mas eu pergunto para vocês, imagine que eu ofereça esse mesmo carro por 20 mil reais à vista e um de vocês me dissesse em resposta que aceita pagar os 20 mil reais, mas não aceita pagar os 20 mil reais à vista, quer dar 10 mil à vista e 10 mil com um mês. Muito comum nas negociações você querer modificar alguma coisinha. A pergunta é, houve aceitação? O contrato está fechado? Não. O que houve é uma contraproposta. Eu ofereci para você por 20 mil reais à vista e você não aceitou. Pelo contrário, você me fez uma nova proposta. A lei diz, no artigo 400 e... Cadê aqui? Fiquei falando muito tempo para a Câmara. Aqui. Artigo 431. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará numa nova proposta. Para que haja aceitação e o contrato se forme, há que existir um perfeito casamento entre o que foi oferecido e o que foi aceitado. Então, numa relação contratual, não é difícil acontecer às vezes que quem comece oferecendo termine aceitando. É muito comum. Você manda lá 20 mil reais no carro à vista. Aí o outro lado vê a proposta de 20 mil e fala, não, eu até pago os 20 mil, mas à vista eu não pago. Eu dou aqui 10 mil agora e 10 mil para daqui 30 dias. Se você aceitar essa contraproposta, o contrato está fechado. Mas note que não é porque você começou oferecendo que significa que você vai terminar também oferecendo. Pode ser que você termine aceitando uma contraproposta. O contrato, portanto, só vai se realizar quando há a aceitação. E a aceitação nada mais é do que a conformidade perfeita com os termos daquilo que foi proposto. Ok? Isso é a definição de aceitação. Bom, mas se
A proposta pode ser retratada pelo proponente, a aceitação também pode ser retratada pelo aceitante. É óbvio que o mesmo que pode para um, pode para outro. A questão toda está, tal qual a proposta, no tempo. Quando nós estamos falando de contrato entre presentes, que é o caso aqui meu e do William que está gravando, se eu oferecesse para ele esse carro por 20 mil reais e ele aceitasse, o negócio estava fechado e acabado e não tinha discussão. Mas, se eu faço essa mesma proposta para vocês, via remota, que eu sei que só vai chegar ao conhecimento de vocês na segunda-feira, dia 4, porque é o dia que vai ser disponibilizado para vocês. Maravilha. Aí o William me avisa aqui que eu vou gravar a próxima aula na outra quinta-feira, dia 5, 6, 7 de maio. Muito bem. E só vou ter contato novamente com vocês no dia 7. Imagine que no dia 4 de maio, no dia que vocês assistem essa minha gravação, onde vocês se interessam pela ideia de comprar o meu carro por 20 mil reais à vista e resolve me encaminhar via faculdade uma manifestação de aceitação para que seja entregue para mim no dia que eu estiver aqui, dizendo que, fala para o professor Marcioni que eu aceito comprar o carro dele por 20 mil, ele vai estar aí na quinta-feira, dia 7, e eu vou aceitar comprar o carro dele. Mas chega no dia 5, vocês têm uma outra concepção de um negócio melhor para fazer e resolvem que não quer comprar mais meu carro, mas vocês já deram a palavra dizendo que aceitavam. E você resolve então me mandar também um e-mail ou de repente me ligar e falar: professor, eu tinha mandado uma proposta para você, uma aceitação naquela proposta que você fez, mas eu quero que você desconsidere porque eu tenho outro negócio. O negócio não se concretiza. Por quê? Porque a retratação chegou antes para mim, que propus, do que o conhecimento da aceitação de vocês. Consequentemente, essa retratação tira o efeito da aceitação que vocês tinham emitido anteriormente. Essa ideia que vale para a proposta, vale também para a retratação. A aceitação fecha o contrato, mas se a retratação chegar antes do que o conhecimento da própria aceitação, o negócio não se aperfeiçoa. É isso, tá? Muito bem. Em que lugar o contrato é considerado celebrado? Isso é muito importante. Por quê? Porque no lugar em que o contrato é considerado celebrado, é o lugar em que efetivamente terá que se discutir a respeito desse próprio contrato, se tiver alguma questão judicial a ser posta. O lugar que o contrato é considerado celebrado é o lugar em que ele é proposto. Então, eu estou fazendo uma oferta aqui em Maringá para alguém que está em São Paulo, o contrato é considerado celebrado aqui em Maringá. Significa que se nós tivermos que discutir alguma questão judicial desse contrato, essa discussão se dará aqui na comarca de Maringá. É o que dispõe o 435 do Código Civil. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que ele foi proposto. Obviamente que teria muito mais coisas para a gente aprofundar sobre esta questão da formação dos contratos, da proposta e da aceitação. Tem muito mais elementos para serem aprofundados. Mas nós temos uma limitação temporal aqui na gravação nossa e a gente precisa fazer uma aula mais condensada, fixando-se nos pontos essenciais. Então, eu acredito que com esses esclarecimentos que eu fiz aqui, vocês devem obter agora um aumento disso na leitura dos livros que vocês estão acompanhando aí. Qualquer livro da bibliografia indicada fala da formação dos contratos. É importante fazer um aprofundamento disso mediante uma leitura. E se tiver alguma dúvida, depois que a gente retomar com as aulas presenciais, a gente volta para esclarecer isso, ok?
É isso de formação dos contratos. Muito obrigado. Bom dia para todos.